Antes de mais nada, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença mais uma vez de vocês, todos e todas aqui. Esse tinha sido pensado como o último encontro desse seminário sobre dinheiro e pagamento em psicanálise. Mas estamos vendo aí como é que fica para o segundo semestre a retomada de alguns pontos, a mudança um pouco de orientação das questões, o Mauro tinha sugerido. Então, assim que tivermos mais notícias a respeito disso, a gente entra em contato. Né? Eu peço para a Dayana mandar um e-mail para vocês todos, tá? Esse é o primeiro aviso. Né? O outro aviso, aliás, aviso não, né? Acho que é legal comentar que o Mauro lançou, não faz nem 10 dias, né, Mauro? O livro dele, O Discurso da Estupidez. Eu acho que quem acompanha algumas das atividades do Vox aqui vai perceber o avanço que o Mauro fez nas questões, o modo da apresentação. A Marta estava comentando aqui como o livro é muito claro e acessível, sem lacanês, no que eu concordo com a Marta. Eu acho que isso é um esforço de elaboração que é bem característico do convite que o Mauro faz para a gente aqui no Vox. Então, saiu pela Iluminuras, o e-book já está à venda, eu comprei pela Amazon, mas eu imagino que eu tenho um Kindle, eu acho que quem lê em outros formatos consegue comprar em outros lugares, e a versão física já está para encomenda, né, Mauro? E aí, na semana que vem, dia 26, tem uma apresentação do Mauro com o pessoal de Belém sobre a voz da neurose obsessiva e em seguida o lançamento do livro. Né? Então fica o Dia convite. 29, a edição impressa, Ludo. 29 edição impressa, 26 o seminário e o lançamento, certo? Fica o convite aí para essa primeira discussão do livro. Já estamos pensando em mais discussões aqui no Vox. Né? O Mauro convidou a minha e a Daniele para tocar uma primeira discussão. E estamos bolando, e assim que tivermos data também avisaremos a todos que estão cadastrados ali no mailing do Vox. Certo? Então é isso. Discurso da estupidez do Mauro pela Iluminuras. Fica o convite. Né? Bom, então, dando início mais propriamente ao seminário de hoje, eu falei que era o final, né, dessa primeira parte do seminário. Ele foi um seminário mais compacto, 5 encontros. A ideia era um pouco lançar algumas questões, né, resultado da minha pesquisa de doutorado no Instituto de Psicologia da USP, mas já assim, mudando algumas coisas em relação à tese. Enfim, a gente fez um certo passeio pela psicanálise, né? A gente falou um tanto da questão da técnica e dos honorários e como isso levou à questão das clínicas gratuitas e a um certo modelo de formação de analista. A gente falou um pouco de metapsicologia e a questão do erotismo do caráter anal e como tem uma elaboração freudiana a respeito do que é dinheiro para a psicanálise, né? Todo um conjunto de elaborações. Isso levou a gente a falar um pouco sobre a questão do símbolo e do significante, né? No encontro passado, um esforço de mostrar como uma das direções possíveis para entender a diferença do entendimento do que é dinheiro e do manejo dessa questão, né, no campo lacaniano tem a ver justamente com o modo como o Lacan critica a noção de símbolo, né? Eu retomei essa questão a partir do que o Lacan fala no texto em que ele faz em homenagem, né, à memória de Ernest Jones sobre a teoria do simbolismo, para mostrar um pouco os impasses da questão do simbolismo, né, tal como o Lacan os coloca, e o modo como, pensando a questão do significante, a gente dá uma outra orientação
modo de escutar isso, né? Tentei mostrar um pouco como são dois entendimentos bem diferentes, né? Bom, a ideia para fechar o seminário, né, essa primeira parte, tem a ver um pouco com a questão da culpa e da gratidão, né, tal como eu tinha falado lá no começo. Eu tinha falado, né, que essas questões que o Freud vai colocando a respeito dos honorários, né, nos artigos sobre técnica e depois no texto sobre os novos caminhos da psicanálise, e a questão da equação simbólica que a gente comentou a respeito, né, da equivalência entre dinheiro, fezes, falo, bebê, tem ali uma certa construção do Freud a esse respeito. Eles correm em paralelo, mais ou menos ali no final da década de 20, década de 30, e eles têm como assim, um ponto de fuga, o horizonte desses dois textos é como se eles não conversassem ao longo dessa elaboração, mas no final eles se encontrassem em dois casos clínicos que o Freud publica, né, o Homem dos Ratos e o Homem dos Lobos. Eu falei um pouco desses casos já, e eu queria retomá-los para pensar essas questões que eu levantei hoje, também nessa tentativa de entender um pouco as diferentes orientações que a gente vai encontrando na psicanálise, né, de onde vem uma certa orientação diferente no campo lacaniano em relação ao que vinha sendo e foi sendo construído em seguida na escola das relações objetais, né? Não deixa de ser uma certa simplificação também, mas o meu interesse aqui é mostrar assim uma certa diferença de tom nessas, né, mais ou menos como a gente conversou no último encontro a respeito de significante símbolo, né? Bom, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, né? Esses dois casos do Freud. Para pensar, né, hoje, eu queria pensar, né, queria falar do Lacan, o mito individual do neurótico, em que ele vai fazer uma retomada do Homem dos Ratos, né? O subtítulo é Poesia e Verdade na Neurose. No seminário da Dani, né, no último encontro, ela comentou que tem um texto que ninguém lê do Lacan, que é a intervenção depois de uma exposição do Lévi-Strauss na Sociedade Francesa de Filosofia. E também tem um outro texto que ninguém lê, e aí o efeito de surpresa que esse comentário da Dani fez em mim, porque eu fui pegar o livro para ler de novo. E aí tem um outro texto do Lacan que está entre o mito individual e a pergunta que ele faz para o Lévi-Strauss, que é do símbolo e sua função religiosa, que se amarra com a discussão sobre o significante e símbolo do encontro passado, né? Então, mais um dos textos que as pessoas não leem, como disse a Dani. Fica aqui o registro de como o comentário da Dani foi certeiro. Bom, então, de um lado, né, para pensar o Homem dos Ratos, mito individual do neurótico, e para recolocar um pouco as questões do Homem dos Lobos, tem, né, esses textos meio perdidos do Lacan, né? Notas e comentários sobre o Homem dos Lobos, de 52, um seminário -1 do Lacan, vamos dizer assim, ou seminário 0, né? Não está na edição tal como estabelecida pelo Alain Miller, mas tem assim alguns breves comentários a respeito da questão do pagamento do dinheiro nesse caso, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo quando eu falei da primeira vez do caso a respeito da questão da gratidão, né? Bom, então, assim, esse texto do Notas e Comentários sobre o Homem dos Lobos de 52, eu tenho numa cópia xerocada, numa coletânea que foi organizada pelo Cartel de Estudos em Traduções de Lacan. Não tem muitas informações, a não ser que foi da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, né? Assim, uma cópia meio pirata disso que eu tenho. Não sei se tem uma outra edição, mas essa é a que
eu tenho em mãos. Bom, o Homem dos Ratos, esse caso bastante conhecido, comentado da psicanálise, né? Isso que assim, uma dessas grandes neuroses obsessivas que o Freud comenta junto com o Homem dos Lobos. É um caso que ele ficou conhecido como Homem dos Ratos por causa daquela descrição impactante que o Freud faz de como, né, o paciente conta dessa tortura que ele havia ouvido, né, enquanto estava no exército. Mas me interessa menos a questão de como ele virou o Homem dos Ratos, né, e mais um certo modo como a questão da dívida comparece nesse caso, que é o ponto que o Lacan destaca no mito individual do neurótico, né? A questão do dinheiro perpassa esse caso de muitos modos, a questão da dívida também, né? Enfim, ele tinha uma certa moeda psíquica, moeda individual, em que ele contava tantos ratos, tantos florins, né? Quando pagava as sessões, então tinha assim tem aí algo a ser pensado a esse respeito também, né? O modo como essa moeda individual Vocês estão me ouvindo? Tá, que a Marta mandou a mensagem aqui. Não, a Mariana mandou. Mas, bom, então o áudio está funcionando. Bom, o modo como, né, tem a conversão, uma certa conversão monetária dessa figura, desse relato dos ratos, né, que é o que dá nome ao caso, a partir da cena da tortura. Mas assim, o ponto que eu queria retomar hoje tem a ver com a questão da dívida, como eu estava dizendo, né, que é o ponto que o Lacan vai fundar a releitura que ele faz do caso no mito individual, né, a retomada desse caso que ele faz no mito individual do neurótico. Ele vai pegar um conjunto de elaborações que o Lévi-Strauss tem a respeito dos mitos, né, dos mitemas, e vai trazer para a interpretação desse caso. Então ele vai fazer uma releitura a partir desse ponto, né? Assim, Lacan ali estava às voltas com o estruturalismo, né? Bastante às voltas com o estruturalismo. E aí o que o Lacan vai fazer nesse caso, ele vai falar, né, dessa constelação que vai marcar o sujeito que fala com o Freud, o Lanzer, e ele vai falar, né, primeiro, a primeira coisa que o Lacan vai destacar dessa constelação de elementos que vão determinar a história do sujeito tem a ver com o pai suboficial, o pai dele serviu no exército como um suboficial, e segundo o Lacan, ele guarda alguns traços desse suboficial ao longo da vida, né? Em seguida, a questão do casamento de conveniência, né? O prestígio e o meio de vida está ao lado da família da mãe, que é o que o pai, né, do Homem dos Ratos tem com esse casamento de conveniência. O Lacan fala, né, esse casamento de conveniência se revela enquanto tal, porque tem sempre um comentário, assim, dá a impressão que é um comentário meio mordaz, né, que a mãe faz do interesse que o pai tinha logo antes do casamento com uma mulher muito bonita, mas pobre, e a questão da dívida, né, que aparece num primeiro momento como a história da dívida que o pai havia contraído quando o pai era suboficial, né, o pai jogava, Spielrat, né, rato de jogo, e ele acaba perdendo todo o dinheiro que estava sob cuidado dele, que era o dinheiro do regimento, no jogo, segundo Lacan. E aí, assim, né,
essa perda de prestígio dentro do regimento, né? O pai é salvo dessa perda de prestígio por causa de um bom amigo, de um camarada, que se oferece para quitar essa dívida e paga essa dívida. Então, digamos, a honra desse pai é salva por esse gesto amigo. E quando esse gesto é feito, então é como se a dívida se deslocasse para esse amigo. E o ponto é que a família nunca encontrou esse amigo, né? Ninguém sabe quem é esse amigo, então tem uma dívida que não foi paga, né? Essa dívida contraída pelo pai, não mais na mesa de jogo agora para esse amigo que salva a sua honra, é uma dívida que permanece, né? Esse amigo que não aparece nem para cobrar essa dívida e que, por outro lado, essa dívida não tem como ser restituída, então, pelo pai do Homem dos Ratos, né? Bom, esse não é um dado menor do caso, né, do ponto de vista do Lacan, porque, afinal de contas, né, na sua história enquanto oficial do Exército, o Homem dos Ratos contrai uma dívida, e boa parte dessa neurose tem a ver com essa dívida, né? Assim, tem algo ali de uma movimentação bastante obsessiva dele a respeito de como pagar essa dívida, que tem a ver com, né, o óculos, o pince-nez que ele perde nas manobras. Ele encomenda um para o seu oculista em Viena, e a partir daí a moça do correio, a senhora do correio recebe, avisa para o capitão passa para um tenente que chega até ele, e aí temos então tem assim uma situação armada que é a quem restituir essa dívida, né, do valor desse pince-nez, né? E então se arma uma cena em que o Homem dos Ratos começa a pensar em como colocar todos, né, o tenente, o capitão e a mulher dos correios no mesmo lugar, para que ele pudesse fazer o pagamento de o dinheiro passando de um para o outro, como se o pagamento dessa dívida, né, que estava endereçada à senhora dos correios, tivesse que passar por todos os elos que tinham, de uma maneira, transmitido essa dívida até ele junto com o seu pince-nez, né? Isso tem assim uma armação, uma série aí que se organiza para o Homem dos Ratos e que o perturba, né? Que o atormenta. Então essa é um outro ponto que o Lacan destaca, né? Bom, quando o Homem dos Ratos volta para Viena, né, naquela cena também de sempre pensando em pular fora do trem, mas enfim, chega até Viena, vai fazer o tratamento com o Freud, depois manda uma ordem de pagamento para a senhora dos Correios, segundo o Lacan, mas tem algo aí que é essa montagem que como pagar essa dívida, como endereçar essa dívida, né? Bom, o que eu acho que é a grande sacada do Lacan nesse texto, né, é mostrar como tem um rebatimento, né, da dívida do pai com um amigo e da questão da mulher pobre, mulher rica, que tem a ver com a escolha de casamento do pai, com esse apaixonamento logo antes de casar, que o Lacan pontua. Ele se rebate na história da análise desse Homem dos Ratos, né, o que o Lacan vai chamar de diplopia dessa dívida. Bom, para o Lacan, o que vai acontecer é que se configuram dois planos em que essa dívida comparece, mas que esses dois planos não se encontram, né? Então é como se o Homem dos Ratos estivesse o tempo todo tentando fechar esse circuito, mas esse circuito nunca vai ser fechado justamente porque são dois planos diferentes, né? Que para o Lacan tem a ver com a frustração e castração do pai, né? Tem a ver com esse casamento de conveniência, por assim dizer, e com essa dívida social que para o Lacan é representada por esse amigo que paga a dívida de jogo, salva a honra do pai, e essa dívida nunca pode ser restituída por ninguém, né? Então,
tem aí, né, esses dois planos que não se sobrepõem exatamente bem, né, que não se completam também, mas que vai ser assim onde o Lacan percebe o modo como se organiza, né, a neurose desse sujeito na sua inscrição geracional na sua família, né? E é aí que o Lacan está aplicando, né, essa grade de leitura estruturalista que o Lévi-Strauss faz na leitura dos mitos, né? Isso tem a ver com essa última pergunta que aparece no mesmo volume que a Azar publicou, né, o volume azulzinho, que a Dani pontuou. Então, o Lacan está tentando mostrar como assim, tem algo de individual nessa história, mas né, assim, tem algo de particular no caso, mas o que o Lacan está tentando mostrar é que existe um modo, uma certa grade de interpretação de como a neurose se articula, né? Essa articulação obedece a essa lógica rigorosa que o Lévi-Strauss apresenta, e é como se houvesse, né, uma troca desse par, né, da dívida e da mulher. Não menos importante, então, é a história de que o Homem dos Ratos tinha tido ali um apaixonamento por uma, né, no campo ali, né, um momento de lazer ali no campo de batalha, para uma mulher pobre que, enfim, também não vai para frente, mas o Lacan comenta isso também, né? Então, é nesse plano, né, dessa dívida dupla, em que a frustração do pai e a dívida social do pai se rearticulam na forma da sua própria neurose, que o Homem dos Ratos encontra um modo de se inscrever na sua história familiar, né? Que essa neurose encontra elementos para se articular, né? Então, para o Lacan, essa neurose se articula de um jeito que não é um jeito qualquer, né? O Lacan está às voltas de como encontrar os elementos de articulação nessa uma certa gramática da neurose, né? É um movimento muito interessante porque o Lacan vai falar, né, que a esse respeito todo o esquema do Édipo deve ser criticado, né, no modo como acontece essa estruturação da neurose, e vai ser criticado porque não se trata apenas de 3 elementos, mas 4, né? Isso também é uma mudança que o Lacan coloca. E o que ele vai falar, então, é que tem uma questão de plano real versus função simbólica, né, da função do pai. E aí o pai está sempre fadado a ser percebido de uma maneira discordante pelo sujeito, né, como se o pai não pudesse alcançar essa função que é esperada dele. E é aí que se encontra, então, esse elemento chave do modo como a neurose acontece para o Homem dos Ratos. E um outro elemento que o Lacan coloca nessa questão, né, que ele introduz para pensar o modo como a neurose se articula, que é a questão da morte, né? É um outro elemento que também já apareceu aqui, acho que em alguma discussão, né? Mas, enfim, esse elemento aparece também para entender como esse mito individual do neurótico se organiza, né? Então, o Lacan está fazendo aqui toda uma releitura, assim, muito sucinta, em poucas páginas, né, para ter só alguns elementos, assim, de um modo muito sintético, a construção que o Lacan está fazendo, porque o que me interessa nessa história toda, né? O Lacan pega, então, o caso do Homem dos Ratos do Freud e tenta fazer uma leitura da neurose saindo do esquema edípico tradicional, tal como o Freud coloca para a gente, né? Então, não se trata mais apenas da questão do desejo incestuoso e da figura paterna, tal como aparecia antes, né? Então, ele também está fazendo uma leitura que não é puramente desenvolvimentista e genética, né? Mas mostrando que existe uma certa estrutura por trás disso, né? É o que ele está, então eu consigo entender, é o que ele está chamando
da constelação que participa do modo como a neurose se constitui para o homem dos ratos. Então, é óbvio que tem elementos particulares dessa história, né? Nem todo mundo tem um pai suboficial, nem todo mundo tem um pai que perde dinheiro na mesa de jogo, nem todo mundo tem um pai que tem esse amigo que vai lá e paga essa dívida, né? Então, não é essa exatamente a estrutura, mas o que ele está dizendo é, esses elementos não são aleatórios, né? Eles têm a ver com o modo como o sujeito se inscreve na cadeia significante, por um lado, tem a ver como ele se inscreve na sua história familiar, né? Então, entender esse mito, né, entender essa neurose tem a ver com esse tipo de interpretação que o Lacan está propondo. Bom, qual que é o meu interesse nessa discussão toda a partir do que a gente vinha discutindo nos outros encontros do seminário, né? Essa questão de dívida. Ela é uma questão central para o Homem dos Ratos, né? Ela comparece como esse elemento que permite que ele se inscreva na sua história familiar. Então, não é à toa que a dívida que ele tem que pagar para a mulher do correio, que passa pelo capitão A, que passa pelo sargento, tenente B, é esse desdobramento, esse redobramento da dívida que o pai não pôde pagar para esse amigo que lhe salva a honra, né? Isso que o Lacan está mostrando, tem uma articulação desses elementos. Mas como pensar essa questão da neurose e da dívida de um jeito que a gente não fique preso a esses elementos concretos desse caso, né? Uma primeira questão que aparece é essa ideia de dívida simbólica, né? Que aparece bastante, assim, aliás, parece bastante não, né? Porque ele é um desses termos curiosos, assim, a gente fala, né, ouve falar, tal, mas não tem um grande desdobramento, não tem assim um livro clássico a esse respeito, mas essa dívida simbólica que tem a ver com o preço que o sujeito paga para advir como sujeito, né? Então, que vai ter a ver então com a questão da castração, né? Lá no Mal-Estar na Civilização, Freud falava que para vivermos em sociedade precisávamos pagar um preço, não podíamos ter toda a satisfação que quiséssemos ou que imaginássemos, enfim, tem um certo interdito, e esse preço disso da satisfação que nós não podemos ter é o que pagamos, meio que a nossa revelia, meio que sem querer, afinal de contas, não escolhemos pagar esse preço, mas que pagamos para viver em sociedade, né? Então, esse mal-estar, ele é constitutivo da sociedade, ele tem a ver com esse preço que pagamos para estar nela mesmo, e não temos escolha a não ser pagá-lo, né? Bom, essa ideia, né, de uma satisfação que será inacessível tem a ver com a questão do tabu do incesto, do interdito do incesto, mas o problema para o Lacan aparece de um outro jeito, né? A gente está ao tempo, né? A Dani está apresentando isso no seminário dela, né? E não cabe aqui retomar tudo isso, mas como que o Lacan está retrabalhando essas questões freudianas ao longo do seu seminário, né? E vai retrabalhar ao longo do seu seminário desde um outro ponto de vista, né? Não se trata mais apenas de uma questão de satisfação, então, né? O Lacan está fazendo essa releitura de um conjunto de questões freudianas nesse momento, a partir da leitura, né, assim, de uma retomada da questão do significante para o Saussure, e é uma leitura muito própria disso, né, mas colocando o significante em cima da barra, né, assim como sendo independente do significado, que é o que a gente estava discutindo no seminário passado, né, o modo como aí está a chave para entender a crítica que o Lacan faz à questão do símbolo, né, porque aí não se trata mais de algo coletivo e imutável, mas algo de contingente e aleatório, né? Então, é por isso que o Lacan está criticando a questão da concepção de simbolismo do Jones. E, junto com essa, né, essa visada significante, ele também está fazendo essa leitura estrutural a partir do Lévi-Strauss, né? A questão das formas elementares do parentesco, né? Estruturas elementares do parentesco, né? O modo como esses elementos significantes se organizam e conformam uma estrutura, né? E como essa estrutura não é exatamente aleatória, mas tem a ver com uma combinação desses elementos. Então, o que o Lacan está falando, e voltando então para o que me interessa nesse texto do mito individual do neurótico,
que está em pauta aqui é o modo como esses elementos da história familiar do Homem dos Ratos se organizam numa lógica combinatória que é previsível para o Lacan, e é isso que ele extrai, né, do relato de análise que o Freud publica. Mas, enfim, essa combinação, então, não é aleatória, obedece a certas regras de combinação, e é isso que vai permitindo a gente entender essa questão, ou pelo menos essa minha proposta de leitura, essa questão de como essa dívida simbólica, que o Lacan não chega a falar em dívida simbólica nesse texto, né, está falando desse duplo plano da dívida, uma dívida social e a frustração do pai, mas que tem essa relação com isso que aparece em outros momentos como dívida simbólica, né? Eu acho que isso coloca um problema para a gente que está lendo Lacan e tentando fazer o texto do Lacan se mexer e levantar questões a partir disso, que é o modo como, muito rapidamente, a questão da dívida simbólica é lida, compreendida e desdobrada na clínica como sendo a dívida que o paciente paga numa análise, né? Bom, qual é o cuidado que a gente deveria ter para pensar que tipo de dívida é essa, né? Porque essa é uma dívida que, quando funda o sujeito, ela é necessariamente uma dívida impagável nesses termos, né? Ela não é uma dívida que vai ser paga, ela é uma dívida que deve ser paga, ela é uma dívida que tem a ver com como o sujeito se funda, né? Como o G aparece como sujeito na linguagem, né? Qual é o preço que pagamos para isso? A minha impressão é que, ou sei lá, a minha hipótese, ou o que eu queria discutir com vocês aqui hoje, uma das coisas é que quando a gente entende, né, que quando manejamos dinheiro numa sessão, numa análise, manejamos tão somente ou apenas ou diretamente essa ideia de dívida simbólica, eu acho que a gente faz uma aproximação muito rápida entre essas coisas e perde alguma coisa, né? Eu acho que nesse sentido a gente tem que tomar o cuidado que nessas duas neuroses que o Freud publica, do Homem dos Ratos e do Homem dos Lobos, as questões de dinheiro aparecem, né? E é certo que as questões de dinheiro vão aparecer nas neuroses obsessivas que atendemos ou que escutamos nos nossos consultórios. E é certo também que as questões de dinheiro vão aparecer em outras estruturas clínicas, né? Um pouco essa a questão que o Mauro falou para pensar como um caminho de continuidade do seminário, né? Como manejar a questão do dinheiro em outras, assim, em estruturas clínicas, né? Bom, a questão é que a dívida simbólica não se reduz apenas a uma questão do obsessivo, né? A questão da dívida simbólica tem a ver com como, sim, ou pelo menos uma possibilidade de entender como o Lacan está colocando como um sujeito se constitui e como a gente entra na linguagem. Aí teríamos que pensar, então, modulações ou modalidades da questão da dívida simbólica em cada uma das estruturas, né? Tomando um pouco cuidado de não reduzir a questão da dívida simbólica à dívida do Homem dos Ratos, ou como Lacan faz a leitura do Homem dos Ratos, né? Essa é uma primeira questão que eu queria discutir com vocês, né? De algum modo seria deslocar um pouco a questão da estruturação do sujeito, né? E a questão da dívida simbólica, por um lado, e a questão de como a dívida comparece no sujeito obsessivo, nas suas fantasias e sintomas obsessivos e no manejo da clínica obsessiva. A gente estava discutindo no encontro passado, por exemplo, o modo como o pagamento, num caso de neurose obsessiva, tem a ver com a extensão simbólica desse caso. Tem a ver com mudança da posição do sujeito em relação ao próprio sintoma e à própria história familiar nesse sentido. Então, tem uma relação, né, de uma dívida que aparece num caso com a ideia de dívida simbólica, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não deveria reduzir as duas coisas a uma só, nem tomar uma pela outra, né? Isso a respeito do Homem dos Ratos.
e a questão da dívida. Dando agora um passo não exatamente para frente, mas para o lado, né? Uma outra questão que eu tinha falado que ia ser o tema desse último encontro tem a ver com a questão da gratidão, né? Gratidão é um tema curioso na psicanálise. A grande teórica da gratidão é a Melanie Klein, né? Nessa construção desse texto famoso, né? Inveja e gratidão, né? E talvez seja importante lembrar que tem um outro bastante importante da Klein, que é culpa e reparação. A gente falou bastante da culpa aqui também, né? Mas enfim, então tem essa questão dessa obra kleiniana, né? A obra que marca a questão da gratidão em psicanálise. Queria chamar a atenção da proximidade temporal, né, da construção kleiniana em relação à gratidão com a construção lacaniana da dívida, né, assim, meados da década de 50, alguns anos de diferença, né. Eu acho muito interessante essa questão né, que eu falei do tema da gratidão na história da psicanálise, porque para Klein, então, ela aparece intimamente articulada com a questão da inveja, né. Então, o que a Klein vai fazer é descrever assim, o modo como o eu está se relacionando com objetos, né? E como a questão da inveja e da gratidão comparecem muito precocemente nessa dinâmica da relação objetal, e como, né, a questão da gratidão ela é importante no desenvolvimento subsequente do indivíduo. Mas tem um destino curioso, porque se para Klein não dava para pensar gratidão e inveja de maneira dissociada, né? Assim, são afetos que comparecem nessa díade, o destino da gratidão fica meio a gratidão não tem assim um destino muito frutífero enquanto tema, né? Ainda que, por exemplo, o Lacan vai retomar a questão da inveja, né? Então, uma parte curiosa dessa... para mim é curioso como uma parte desse tema kleiniano é retomado, ainda que não nos mesmos termos, é óbvio, né? O Lacan vai fazer uma reelaboração disso, mas como o tema da gratidão, ele evanece, né? Assim, não é um tema que vai ser muito abordado, muito tratado. Ele é um tema muito curioso, porque rapidamente, quando a gente fala dele, a gente é colocado nessa posição de estar falando como a Klein fala, né? Ele é um tema pouco elaborado nesse sentido. E, enfim, tem esse destino curioso, né? E eu queria retomar ele a partir da história do Homem dos Lobos, né? Que a gente já fez isso um pouco nos outros encontros. E eu queria retomar ele a partir assim do destino que o caso Homem dos Lobos teve na história da psicanálise, né? O Freud o recebe como um paciente ainda antes da Revolução Russa. Então, o Homem dos Lobos chega para o Freud, era um aristocrata, rico, né, com propriedades, com dinheiro. Tem uma primeira análise com o Freud. Ele volta a procurar o Freud por uma segunda análise depois da Revolução Russa, já como um emigrante russo despossuído, né? Ele, como um nobre russo, ele emigra, né? A Revolução não foi exatamente favorável para ele, e o Freud o atende gratuitamente, né? Nesse primeiro momento em que o Freud recebia ele, né, cobrando das sessões, tem o final da análise em que, né, eu pego isso a partir de uma entrevista que o Homem dos Lobos deu, em que o Freud pede para que o Homem dos Lobos comprasse e lhe desse uma antiguidade, uma estatueta antiga, né, que o Freud colecionava. Uma tentativa de dissolver qualquer resto de dívida na transferência, né, assim que o Homem dos Lobos entende esse movimento do Freud.
E o que acontece é que o Homem dos Lobos compra, mas para o Homem dos Lobos é uma coisa curiosa, porque ele mesmo relata que não tem, que é como se não houvesse assim, esse movimento que o Freud queria, esse efeito que o Freud queria, o Homem dos Lobos não reconhece, né? O que ele fala é que como ele tinha muito dinheiro, né, mesmo aquilo que o Freud pediu para ele comprar não significava uma grande quantia, então é algo que para ele não teve um grande efeito, né? Ainda que ele conte essa história. Depois, então, Freud o atende gratuitamente e depois uma terceira análise é feita com a Ruth Mack Brunswick, né? Tem uma discussão bastante conhecida, inclusive, né, a respeito do diagnóstico desse caso, se era uma neurose obsessiva, como o Freud disse. A Brunswick acha que não, acha que era um caso de psicose, né? Eu acho que esse não é um elemento que a gente pode passar batido, né? Porque isso faria com que a gente pensasse que tipo de manejo o Freud fez, talvez encarando uma neurose, que tipo de efeito teve, porque talvez fosse uma psicose, né? Então, talvez seja um elemento para a gente pensar que esse manejo, né, não tenha atingido o seu ponto tal como o Freud pensava por causa disso, né? Porque foi um manejo que incidiu diretamente na questão do dinheiro e da dívida, né? Então a gente volta para esse ponto de pensar como que a dívida comparece em cada uma das estruturas, né? Mas para além disso, né, além dessa discussão diagnóstica, tem esse outro elemento que é bastante curioso, que é como o Homem dos Lobos compra para si o nome Homem dos Lobos, né? Tem uma questão importante da nomeação, uma amarração interessante, porque ele passa a se reconhecer como esse caso da psicanálise, né? Ele passa a se colocar nesse lugar, inclusive. Tem esse movimento curioso, né? Para além de uma circulação do dinheiro que tem a ver com quem a Freud atendia, quem o Freud supervisionava, uma paciente da Brunswick que queria aprender russo, que ela encaminha para o Homem dos Lobos ser professor de russo, tem uma circulação de dinheiro aí, mas que, enfim, sem grana, duas coisas acontecem, né? Primeiro que o Freud se ocupa pessoalmente de uma vez por ano, mais ou menos, ou duas, mas de juntar uma grana entre os analistas para sobrevivência do Homem dos Lobos, né? Então o Freud se ocupava disso pessoalmente, entregava essa quantia para o Homem dos Lobos pessoalmente, né? Esse é um dado importante, né? Para quem estava preocupado que não restasse nenhum resto de transferência na questão do manejo do pagamento, não deixa de ser curioso que o Freud se vê dando dinheiro para o Homem dos Lobos. Acho que isso também não é algo que a gente possa passar batido, né? E o modo como o Homem dos Lobos, então, compra esse lugar de caso da psicanálise, caso do Freud, e usa desse lugar para vender quadros para os analistas, né? Então, uma outra fonte de renda que o Homem dos Lobos tinha era a venda das suas pinturas, né? E aí não é à toa que quem comprava eram os analistas, né? Assim, até onde eu sei, o Homem dos Lobos nunca vendeu quadros para fora da comunidade analítica, nunca teve uma carreira de artista, né, no sentido mais forte desse termo, mas de algum modo seus quadros eram valorizados pelos analistas, que assim que aí se viam de posse de uma produção, né, de um dos casos atendidos pelo Freud. Assim, é um lugar curioso que ele vai ocupar dentro da comunidade analítica, né? E eu acho que aí, enfim, né, por que será que a comunidade analítica deu esse lugar para esse caso, né? Por que será que a comunidade analítica se ocupava de comprar quadros que consta não eram grandes quadros, né? Assim, não eram valorizados enquanto obra de arte, era mais assim um quadro do Homem dos Lobos. Até é curioso porque eu não sei que destino esses quadros tiveram, né? Então tem esse lugar curioso em que eu acho que, né, a figura da gratidão ocupa aí algo interessante para se pensar, né? Será que a gratidão é um desses lugares para a gente pensar
o lugar que a comunidade analítica deu para o Homem dos Lobos, né, nesse movimento curioso de lhe dar uma subsistência. Até onde eu sei, não houve nenhum outro caso em que isso aconteceu, né? Assim, é uma especificidade do caso do Homem dos Lobos. E aí tem uma coisa curiosa, né? Porque a gente comenta muito o comentário que o Lacan faz do Homem dos Ratos, no mito individual do neurótico, e mas tem esses comentários que o Lacan faz sobre o Homem dos Lobos, né? E aí, na última... São 5, se não me engano. Não, são 3. São 3 lições, vamos dizer assim, né? E é muito interessante porque no finalzinho desse terceiro, né, o Homem dos Lobos número 3, no finalzinho a questão do dinheiro aparece, né? E da gratuidade também, né? Primeiro ponto para destacar, né? O Lacan fala que o prestígio pessoal que o Freud tinha, né, tinha implicação direta no tipo de transferência que os pacientes estabeleciam com o Freud. Então, ele vai falar que o Freud foi, por demais, identificado a um pai demasiadamente supremo para poder ser eficaz, né, nesse caso, com o Homem dos Lobos. Ele vai falar, né, para o Lacan, o resultado dessa análise é que o Homem dos Lobos não conseguiu conquistar ou assumir a palavra da sua própria história e que isso fica alienado do lado do Freud, né? O Freud é o possuidor dessas palavras. E aí uma frase que eu quero citar também é uma citação direta, né? Toda a questão do dinheiro está sobre o mesmo plano. Freud fez o Homem dos Lobos pagar como um doente muito rico. E para um tal doente muito rico, isso não tinha significação. Somente no final, isto representava uma espécie de castração. Aí se situa a dialética do duplo dom e assim o é durante toda a observação. Quando o sujeito revê Freud por causa de um sintoma histérico da constipação, Freud levanta o sintoma quase sem dificuldade, mas sem o outro plano acontece uma bela catástrofe, sem o plano do dinheiro, né? Freud se deixa implicar numa espécie de culpabilidade ao inverso. Ele lhe fornece um rendimento, né? Então, quando o Freud estava atendendo o Homem dos Lobos cobrando, ele cobrava como um doente muito rico e, como tal, esse pagamento não tinha significação para o doente, para o Homem dos Lobos. Quando o Homem dos Lobos retorna, com sintoma de constipação, o Freud não cobra dele, o sintoma se resolve, mas a situação se inverte. A culpa vai para o lado do Freud, que se vê, então, né, fornecendo um rendimento. Quer dizer, o Freud aí é essa situação em que passa, né, passa o boné entre os analistas que dão dinheiro para o Homem dos Lobos sobreviver. E aí o Lacan fala, o sujeito, o Homem dos Lobos, passou agora para a condição de múmia psicanalítica, pois que ele já não alcançara a assunção de sua pessoa. O paranoico se crê o objeto do interesse universal e o sujeito constrói seu delírio narcísico. A realização narcísica é auxiliada e sustentada pela ação de Freud, que inverteu o dom do dinheiro, né? Bom, para o Lacan, tem uma crítica bastante forte aqui ao que o Freud fez, né? Porque o dinheiro inverteu o dom do dinheiro, quer dizer,
o dinheiro não vem mais do analisante para o analista, né? O analisante não está mais pagando para o analista. O que aconteceu foi que agora o analista pagava para o seu analisante, né? E aí, esse lugar de múmia psicanalítica que o Homem dos Lobos alcança, né? A Brunswick vai receber o Homem dos Lobos também gratuitamente, né? O Freud encaminha o caso para ela, mas aí para o Lacan teve uma diferença no modo como essa gratuidade opera, né? O que acontece é que para o Lacan com a Brunswick não foi uma análise, foi uma psicopedagogia, ele vai falar, em que se discute a realidade do que uma análise propriamente dita, né? E aí a posição da Brunswick é diferente da posição do Freud. Alguma coisa acontece, mas não exatamente uma análise, né? Então, primeiro, para falar desse comentário do Lacan, porque eu acho muito interessante, é uma citação que realmente não vê circulando por aí, né? Mas que vai de encontro ao que eu queria discutir com vocês, que é justamente o modo como o manejo do pagamento influencia no 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 desenrolar do caso, né? Então, de algum modo, Lacan parece concordar com a Brunswick a respeito do diagnóstico do caso, né? Ele parece não comprar exatamente o movimento que o Freud faz. Aliás, talvez a gente pudesse discutir se um dos motivos da devastação da questão do dinheiro que tem aí nesse caso é justamente porque o Freud faz um manejo ali onde ele achava que ia encontrar uma neurose, não encontra. A gente volta para aquela citação do dinheiro como significante mais aniquilador, que a gente conversou no último encontro também, né? E o modo como esse lugar que o Freud dá e que a comunidade analítica também dá para esse caso, né? O lugar que esse caso ocupa, né? Então, última vez eu falei, né, que parecia que o Homem dos Lobos tinha encontrado uma amarração com o Homem dos Lobos, né? Tinha um nome que ele tinha pedido encontrar, mas o que o Lacan mostra aqui é que esse nome não foi exatamente, não teve as melhores das consequências, né? Tem algo aí desse lugar que é devastador para o sujeito, que continua impedido de assumir o próprio nome e as próprias palavras, né? Meu interesse em falar isso também tem a ver com, né, um comentário que o Mauro tinha feito para pensar como um possível, né, encaminhamento do seminário a questão do manejo do pagamento, né, do dinheiro em diferentes diagnósticos, né? Eu acho que aqui tem uma indicação muito preciosa do Lacan, né? Porque o Lacan está falando aqui de um manejo, uma indicação muito, muito preciosa, porque é um manejo que é devastador por um lado, mas que também mostra indicações sobre como lidar com essa questão em diferentes quadros, né? O Lacan está falando aqui da questão do delírio do paranoico, né? E o perigo dessa inversão do dom do dinheiro, né? Bom, então, se a gente pode pensar que a questão da gratidão, né, tem a ver com o lugar que o Homem dos Lobos é colocado na comunidade analítica e o modo como o Freud se mobiliza para que ele tenha dinheiro e subsista, né? Uma hipótese é pensar que talvez isso tenha a ver com, ou que pelo menos tem uma correlação com o modo como a ideia de né, não deixar um resto transferencial não pago com a ideia da estatueta né, que o Homem dos Lobos comprasse, então essa estatueta, esse presente, entre aspas, para o Freud, porque na verdade é menos um presente, mas uma tentativa de não deixar resto de transferência ali, não foi bem sucedido, né, então isso não deu certo ali.
e ao mesmo tempo isso encontra num segundo tempo o lugar que ele ocupa e que ele se transforma então nessa múmia psicanalítica, né? Eu acho que acho que esses dois momentos têm assim uma certa relação, né? O Lacan nesse texto não fala dessa passagem da estatueta, né? Está numa entrevista que o Homem dos Lobos dá por uma jornalista chamada Katrin Holzer, se não me engano. Mas enfim, né? Que ponto cego foi esse que o sujeito foi colocado num lugar de múmia, né? E que tipo de cuidado Lacan chama a nossa atenção no manejo do pagamento em um caso que aparentemente não é exatamente um caso de neurose obsessiva tal como Freud supunha que o era, né? Então essa discussão clínica é uma discussão importante, né? Não é sem consequência, e o manejo do pagamento não é sem consequência para esse caso, né? E aí a gente começa a ter elementos para pensar, para começar a pensar como isso se dá em cada um dos diagnósticos possíveis, né? Nessa separação entre neurose obsessiva, histeria, paranoia, né? Enfim, acho que a gente tem uma indicação preciosa aqui no sentido de que não é o mesmo, por um lado, e que o manejo do pagamento não é sem consequência para o caso, né? Então, talvez a gente encontre aqui um exemplo de de que modo o dinheiro pode ser um significante aniquilador para o sujeito, né? Inclusive do modo como o analista o apresenta para o sujeito, né? Enfim, a ideia era um pouco apresentar essas duas questões, né? Como, por um lado, tem a questão da dívida, né, que a gente encontra muito bem ali no Homem dos Ratos, no mito individual do neurótico, né? Como ela ganha um certo destino na psicanálise, mas, né, que eu advogaria um certo cuidado para não confundir o modo como Lacan apresenta a dívida do Homem dos Ratos como uma questão da dívida simbólica, né? E, por outro lado, como tem algo que eu estou falando dessa questão da gratidão que não aparece, né? Talvez tenha sido aí que tenha havido esse passo do Freud que coloca o Homem dos Lobos nesse lugar curioso e que a coisa esse lugar que para o Lacan então vira, né, um sujeito mumificado, né? O que serviria para pensar com um pouco mais de cuidado, né, onde é que está a questão da gratidão, né? Não é à toa que para Klein sem gratidão não há generosidade, né? E a generosidade também é um outro tema que não encontra muita elaboração, muita coisa escrita ou mesmo pensada, né, na comunidade lacaniana. Pelo menos eu não conheço discussões mais aprofundadas a respeito desse tema, né? E por que isso, né? Porque ali onde a gente pode encontrar uma certa generosidade do Freud, o que o Lacan diz é que a gente encontrou devastação, né? Isso deveria servir para que a gente pudesse pensar essa questão com mais cuidado, não deixá-la sem pensar, porque que tipo de devastação a gente pode produzir em nome de generosidade, né? Isso dá o que pensar em termos de uma política da psicanálise, dá para pensar num conjunto de iniciativas que eventualmente fazemos em nome de boas intenções, né? Mas isso aí se amarraria com a questão do seminário 7 que a gente está discutindo aqui no Vox, isso daria margem para um outro conjunto de temas e desenvolvimentos, mas eu acho que vale a pena pensar porque acho que a gente não está nessa para produzir devastação, né? Então acho que tem assim uma chamada de atenção do Lacan bastante importante aí. Respondendo rapidamente para o Luiz Felipe, o texto do Lacan sobre o Homem dos Ratos é o mito individual do neurótico, né, ou sobre Poesia e Verdade, e notas e observações, notas e comentários sobre o Homem dos Lobos, né, um de 52, outro de 53, o mito individual do neurótico saiu pela Zahar,
esse Notas e Comentários sobre o Homem dos Lobos, eu tenho uma versão pirata que, enfim, é um xerox de uma edição que veio lá da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Não tenho nem mais referência para passar além dessas. Bom, e aí como pensar o dinheiro na clínica com estrutura perversa? Olha, eu acho que aí são as cenas do próximo capítulo, né? Eu acho que a discussão vai para um outro lado aí. O esforço aqui hoje foi mostrar a importância da gente não tomar o manejo do dinheiro sempre como a gente entende numa neurose ou numa neurose obsessiva, né? Essa era um pouco a ideia, né? Para abrir caminhos ou para mostrar como a gente tem que pensar isso nas outras estruturas também, né? Um pouco do que o Mauro tinha me provocado para pensar desdobramentos desse seminário, né? Mas isso antes de pensar na questão da perversão, né? Que eu teria que pensar um pouco. Eu só queria ressaltar um pouco a pertinência, né, desse comentário do Mauro, para a gente não cair no erro de que se a gente tem esses manejos que o Freud faz com neurose, então a gente sabe como manejar, né? Acho que tem algo aí que a gente precisa pensar, que o manejo do dinheiro não é só como está posto para uma neurose obsessiva, e isso quer dizer que tem aí um conjunto muito grande de questões para pensar em outras estruturas, né? Um pouco do que eu queria, era isso que eu queria pensar, né? Apresentar um pouco hoje. Também, né, para encerrar as minhas apresentações, voltando aos casos clínicos que eu tinha colocado como esse ponto de fuga das teorizações do Freud a respeito dos honorários do pagamento, né? Eu tinha dito em algum momento que, para mim, eram nos casos clínicos em que esses dois eixos do Freud, que parecem meio paralelos e que os textos não se citam, se encontram nos casos clínicos, né? Que são publicados mais ou menos nessa época também. Então, essas questões comparecem nesses dois casos clínicos, mas eu também queria apresentar eles desde o ponto de vista lacaniano para mostrar como tem uma certa diferença de leitura do Lacan, que não é só de uma continuidade daquilo que o Freud falou sobre os casos, né? Tem uma tentativa do Lacan de fazer outra coisa com esses dois materiais que o Freud apresenta para a gente. E por fim, a Daniele tinha perguntado sobre a questão da garantia, né? No final da discussão do seminário, do último encontro do seminário. E aí eu estava revendo algumas coisas, algumas notas, algumas citações para hoje, né? E aí tem um texto do John Forster, que eu não sei se foi traduzido, mas em inglês é Gift, Money and Debt, né? Dom, dinheiro e dívida, uma tradução rápida. E eu acho muito interessante porque ele vai tomando como ponto de partida justamente o mito individual do neurótico, né? Ele vai falar que vai retomar uma citação do Lacan em que ele fala que os casos do Freud são fragmentos, né? Análises quebradas no meio do caminho, partidas no meio do caminho, mas que isso serve para que a gente pense, né, e reflita sobre o que o autor quis fazer quando ele fez essa escolha e, claro, coloquemos a nossa confiança no Freud, né? E aí o que o Forster vai fazer, todo um desenvolvimento que, assim, lateral em relação ao tema de hoje, mas é interessante porque ele vai falar que é nessa confiança que a gente faz, né, que o Lacan pede que a gente coloque no Freud, a gente está, de alguma maneira, de posse de notas de crédito desse sistema, dessa moeda psicanalítica que o Freud cunha, né? Enfim, eu só achei muito curiosa essa coincidência, talvez não tão coincidência assim, que a questão da garantia a gente tenha reaparecido, tenha surgido no final do último encontro e tenha aparecido nessa citação do Forster
da confiança que o Lacan pede que a gente coloque no Freud. É isso. Queria abrir para discussão com vocês agora. Os microfones estão todos fechados, só para lembrar. Então, quem quiser falar, por favor, abra o microfone. Porque senão, às vezes, a pessoa parece que está... Nem aparece para mim na telinha aqui e está falando eu não estou ouvindo. Posso, então? Claro, por favor. Me ocorreu uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. No encontro passado, eu lembro que o Mauro perguntou, alguém fez uma pergunta a respeito de mais-valia. E quando esse tema apareceu, eu pensei comigo, será que existe mais-valia no trabalho do analista? E agora, quando você estava falando do caso do Homem dos Lobos, né, e falando como foi o manejo do Freud em relação ao Homem dos Lobos e como ele ficou fixado nisso, teve uma hora que você falou do prestígio do Freud, né? E eu pensei, será que aí está uma certa mais-valia? Porque um homem que foi tratado um caso de Freud, né? Então ele assumiu esse lugar, né? Uhum. E a partir desse lugar que ele assumiu, o Homem dos Lobos, um caso de Freud, inclusive ele se manteve a partir disso, né? Ele começou a vender os quadros dele e a lucrar por ter sido o Homem dos Lobos, um caso do Freud. Eu já ouvi várias vezes pessoas assim se gabando de terem sido, eu fui analisando de tal e tal pessoa, olha só, me analisei com tal pessoa em tal lugar, como uma coisa, um prestígio, né? Então, tem um prestígio que o Freud acabou talvez legando ao Homem dos Lobos, né? Esse excesso, estou pensando nesse prestígio como essa mais-valia do trabalho do Freud. Ser analisado pelo Lacan, ser analisado pelo Miller, ser analisado pelo Freud, uau! Será que é uma espécie de mais-valia? E talvez isso tenha contribuído para ele ficar fixado nesse lugar de ter sido um grande caso do Freud? Sei lá, uma coisa que me ocorreu agora. O que você acha? Olha, a gente volta para essa questão que, né, permeou todas as nossas conversas, que tem a ver com mais-valia e a leitura que o Lacan vai fazer do mais de gozar, né? Porque, em termos marxianos, né, a pergunta seria que tipo de excesso de trabalho a gente estaria se apropriando, né? Isso seria colocar o analista no lugar do capitalista, dentro do modo como o Marx organiza logicamente o que é o sistema capitalista, né? A gente estava conversando um pouco que, olha, nem todo dinheiro é capital, né? Nem todo dinheiro guardado é acúmulo de capital, não é porque você está gastando dinheiro que você é um capitalista. Quer dizer, teria um lugar que a gente teria que pensar aí que dessa leitura, que tipo de proletariado seria esse, né? O que tipo... Aí eu acho que as coisas começam a não encaixar muito bem. Sim, acho que não dá para fazer uma liga assim direta. Mas exato. O prestígio, esse tal desse prestígio, não coopera, então, não está num certo lugar. Aí eu acho que a gente poderia pensar, né, nessa história do mais de gozar. Que eu acho que aí aí eu acho que tem uma mudança aí, né, de como entender essa relação, né? Porque daí eu acho que aí tem uma questão mais propriamente da relação entre analista e analisante, né, desse mais de gozar, mais do que uma mais-valia, né? Isso de um ponto de vista, né? A outra coisa que me ocorre, e foi curioso você fazer essa pergunta, né? Porque enquanto eu estava
retomando as notas, pensando em alguma coisa para falar hoje, eu fiquei, quando o Lacan fala, né, desse tipo de transferência, que o seu prestígio, né, que o prestígio do Freud, né, seu prestígio do Freud, inibia ou fomentava em relação aos seus pacientes, né? E aí eu pensei, justamente quando o Lacan fala isso, eu pensei assim, nossa, mas que tipo de prestígio o Lacan tinha e os efeitos disso nos seus analisantes, né? Porque e aí me ocorreu uma coisa que eu passei um tempo, assim, da minha vida lendo, estudando um pouco, assim, que é esse gênero do relato de minha análise com Lacan, né? Como do Pierre Rey, por exemplo, que tinha uma questão do dinheiro assim. Exato. Né? Forte. Esse é o exemplo dos mais famosos, mas tem alguns, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não estou tomando isso como testemunho de passe. Eu acho que aí tem uma outra lógica. Não, aí né? sim. Mas tem esse, digamos assim, tem um mercado, né? E aí eu acho que você aponta que não é o mesmo nível de, digamos assim, de análise, eu acho, da questão, que o mercado da psicanálise, né? Com quem se faz análise, para quem indica de quem recebe paciente, onde se forma. E é uma coisa curiosa, né? Porque a gente começa a entrar numa lógica que tem tudo a ver com como se formar um analista, né? A questão da nomeação, quem diz que quem ou alguém é analista. E aí eu acho que não é à toa que o Lacan estava o tempo todo se batendo com essa questão, né? Uma desses elementos institucionais assim mais importantes é justamente acabar com a ideia de análise didática, né? Que é um certo modelo de formação que vai se juntar lá com a questão das clínicas, né? Modelo de Berlim, né? De formação das clínicas de escola e tal, que a gente comentou num outro encontro. Isso é uma coisa, né? Então o Lacan estava o tempo todo se batendo com isso e pensando em como lidar com essa questão, né? E aí eu acho que tem essa questão, né, que a gente vez ou outra cita no Vox a passagem do Lacan, né, que o analista se autoriza de si mesmo e de alguns outros, né? Como constituir uma comunidade de analistas, né? Enfim, né, de algum modo eu estou dizendo isso porque para o Homem dos Lobos só teve essa mesada da comunidade analítica porque havia uma comunidade analítica se constituída, né? Okay. E aí o que está em questão quando o Lacan fala do prestígio do Freud é em que termos essa comunidade se organizou, né? Acho que não é à toa que a gente teve uma jornada sobre supervisão, por exemplo, né? A questão da formação é um tema que está sempre em pauta no Vox, né? Que é um instituto de pesquisa e não de formação, né? Quem se coloca como analista praticante se nomeia enquanto tal e deve sustentar a sua prática e não é nomeado pelo Vox depois que sustenta a sua prática ou não. Acho que tem assim, são esse tipo de impasse que essa questão do prestígio coloca, né? Então, eu falei, né, são dois níveis de análise da questão, mas não são dois níveis, né? São dois níveis assim de um jeito meio artificial de separar a questão, né? Porque daí a gente começa a entrar justamente o que é uma análise, né? Eu acho que a gente está o tempo todo às voltas com isso, né? E o que se gasta numa análise, o que se esgota numa análise, o que a gente faz barreira numa análise, né? O que a gente paga numa análise em termos de dívida, né? Que dívida a gente paga, né? E também o quanto de prestígio tem o analista e o quanto eu estou pagando por isso, porque isso... Sim. Isso é falado depois. Então, isso está na conta do analisante, né? Isso está na conta do analisante. Então, na conta do analisante, ou talvez do analista. As duas coisas, né? Eu acho que é aí que, assim, eu acho que tem alguém falando, mas só para terminar, então, eu acho que é aí que essa questão se amarra, né? Sim. Bom, esse prestígio pode ter efeitos complicados, né? Exato. Então, o que será que ficou de resto?
Né? O que sobra de alienação? Boa. Né? E como o manejo do pagamento incide diretamente sobre essa questão. Né? Daí a insistência de que o pagamento não é uma coisa qualquer na análise. Né? Tem algo ali que tem a ver com o manejo clínico e com a direção de um caso, de cada caso. Né? Eu trouxe essa citação do Lacan um pouco para mostrar isso, assim, né? Como o Lacan está apontando que, olha, onde a gente poderia encontrar um manejo que talvez soasse como o do Homem dos Ratos na questão da dívida, o que foi produzido foi outra coisa, né? Que se engancha com a gratuidade, que se engancha com a questão da comunidade analítica, enfim, e que se engancha aí, eu acho, com essa questão de o Homem dos Lobos tomar para si esse nome. Pois é. Né? De Homem dos Lobos. Ele toma esse nome para si. Sim, ele assume isso definitivamente. Ele assume isso. Né? Ele se apresenta assim. E aí a questão de um significante representando um sujeito com outro significante. Né? Que tipo de significante se produziu aí. Exato. E aí é interessante também, né, porque a questão do que é dentro e fora da análise começa a ganhar outro sentido, né? Uhum. Que eu acho que é um outro, porque daí é algo que tem muito a ver com o modo como Lacan vai entender isso, né? Essas figuras de dentro e fora, do vazio, banda de Möbius, Graf de Klein, quer dizer, o dentro e o fora começam a ganhar outros termos nessa discussão, né? Legal. Obrigada. Alguém tinha falado... Oi, Luiz Eduardo. Aqui é Luiz Felipe, de Recife. Deixa eu achar você aqui na minha tela. Te achei. Tá joia. Obrigado. Cheguei atrasado e perdi, eu acho que a parte inicial sobre o Homem dos Ratos. Mas eu tive a oportunidade de ler recentemente o Mito Individual do Neurótico. Vim correndo de um outro compromisso para, de alguma forma, falar sobre esses valores aqui com vocês de pagamento, de gratidão e de toda essa coisa que esse espaço tem proporcionado para eu pensar na minha prática. Eu vi um diálogo seu com Márcia, antes eu queria fazer um comentário. O seu diálogo com Márcia, quando vocês se perguntaram sobre o prestígio do psicanalista e nos dá cobertura em nossa formação, ou o prestígio do supervisor, etc. Então, eu não me esqueço de um comentário que o Charles Melman fez uma certa vez, uma experiência de cartel de passe que foi feita na Associação Lacaniana Internacional, uma certa vez que o Melman tinha comentado com alguém lá que estava meio sem jeito de dizer que o passante, ele como passador, estava sem jeito de falar de um passante, porque esse passante fazia análise com alguém que era de fora da associação. E aí o Melman comentou que, a rigor, para a gente saber o tipo de relação e de efeito que o analisante tem com a causa analítica, a gente não precisa sequer saber quem é o analista da pessoa. Então, isso foi uma fala que ficou assim, que pode escapar um pouco dessa política das escolas e dos grupos se a gente pudesse manter alguma ideia como essa, por exemplo, né? de verificar a relação do passante com a causa analítica e não necessariamente através dos analistas. Mas eu queria fazer um comentário que eu também achei muito importante a fala de Marta com você, porque a gente também recebe no consultório pessoas que, pela sua história de vida que elas vêm contar, ou que, pelo que elas dispõem, elas são um prestígio para a gente tê-las no consultório da gente. Então, me lembro, por exemplo, de duas situações, mas elas se repetem, de uma jovem que eu acompanho já há algum tempo, mas ela gosta de vez em quando de dizer na análise dela que ela é analista de outras pessoas, dos amigos dela, e ela gosta muito de dizer, porque eu sou rica, né? Você sabe que eu sou rica, eu já lhe disse, né, que meus avós têm hospital, eu sou rica. E ela sempre, de vez em quando, vem com essa história de que é rica, e mangou muito dos colegas da Universidade Federal dela, porque os colegas que teriam votado no Bolsonaro agora estavam perdendo bolsa, isso e aquilo, e ela disse, eu disse a eles, isso não vai fazer mal a vocês, não, vai fazer mal a vocês, não vai fazer mal a mim, não, porque eu sou rica.
Então, ela sempre vem com esse significante muito em análise e paga uma quantia, um valor que está fixo já há algum tempo, eu não sei como. São outras questões que envolvem, mas uma vez eu toquei nessa questão, porque ela às vezes faltava às sessões, ficava dormindo e mesmo assim pagava no final do mês, e eu era uma luta para encontrar horário para essa moça de manhã. Agora ela, com essa pandemia, está mais disciplinada e de manhã cedo sou eu que chego atrasado para a sessão às vezes. Mas o curioso com ela, que eu compartilho aqui, é que teve um momento que ela estava falando, eu sou dessas, eu adoro dar presente no final do ano, então, da família dela, comprar e sair dando presente para os amigos, para as amigas. Eu disse, cuidado, era numa dessas oportunidades que ela estava faltando muita análise, para não dar presente demais e não faltar com a presença. Às vezes a gente dá presente, tem avó, tem primo, tem neto, que dá presente para não dar a presença. Aí foi um momento assim que ela se interrogou um pouco a propósito desse assunto, né? E uma outra pessoa era um senhor que era escritor e ele teria prestígio dos dois lados, porque era uma pessoa que tinha muito dinheiro também. E, além disso, era realmente muito interessante a análise com ele, mas ele enveredava muito pelo tema de pesquisa dele, que era uma outra coisa, mas as filhas julgavam que era um privilégio para mim. Eu ia até a casa dele, ouvir todas as histórias dele, e isso e aquilo. Não foi não se encaminhou propriamente para uma análise. Era uma pessoa que tinha um componente de demência também, e ele... Mas, veja, eu estou dizendo que ele tinha esse componente de demência, mas você vai achar interessante. Ele me tomava como alguém que, na cabeça dele, iria servir para fazer um encontro entre dois ilustres daqui de Recife, para um projeto que ele tinha na cabeça, que era entre Francisco Brenan e entre João Carlos Paz Mendonça, que era dono do Ita Bom Preço. Então, ele achava que eu ia ser o intermediário. Aí não só tem a questão demencial, mas em que é que ele apostava, ele que não podia sair muito de casa, para, vamos dizer assim, fazer encontro com pessoas e que eu poderia intermediar isso como jovem, talvez, que chegasse na casa dele. Mas foi só alguma colaboração que eu queria dar para esse tipo de situação também, que é o contrário, mas que vai na linha do que Marta colocou, quando o analisante acha que é um grande prestígio, um grande prêmio a gente tê-los como analisantes no consultório da gente, e como a gente vai tentando aqui e acolá fazer com que eles possam pagar de alguma forma, com que eles questionem sobre o valor que eles dão às coisas. Era uma contribuição nessa direção. Obrigado. Ludu, Diga, Mauro. eu queria voltar a esse aspecto do homem dos lobos primeiro, depois, se der tempo, do homem dos ratos. Porque tem uma coisa que me parece que prejudicou, para o Lacan, por exemplo, o Freud conduziu o homem dos lobos na direção de uma psicose. Essa é a interpretação do Lacan. Bom, por que ele pôde dizer isso? Porque tudo aquilo que poderia ser tratado simbolicamente, ele conduziu na direção do real enquanto uma realidade histórica e datada, inclusive cronometrada. Quando você conduz um tratamento dessa forma, você não tem condição de se valer do poder do significante, porque o de que se tratava para o Freud era exatamente, à luz da teoria dele das proto-fantasias, poder, por via do homem dos lobos, realizar uma comprovação, né, do que estava interessando para ele. Você até pode se valer de algumas análises para aventar a hipótese que você tem, mas o problema é quando você conduz sem dar voz para o sujeito. Que me parece que aí é que a coisa se degringolou e que o Lacan pôde atribuir essa responsabilidade do Freud em relação à psicose. Então, nesse sentido,
não haveria possibilidade de se valer da dívida simbólica, da forma como você falou, porque a dívida simbólica, você bem situou na estrutura do sujeito, mas ela se atualiza a cada vez que o sujeito se autoriza em comparecer como sujeito. Ou seja, em que ele verdadeiramente se desloca e, consequentemente, coloca a voz dele em exercício nesse sentido, né? Agora, o porquê isso não pôde avançar no Freud e por que a coisa ficou tão complicada assim, não me parece que deva ser também atribuído inteiramente a essa condição de comprovação de uma tese, né? Mas porque quando Freud faz esse manejo do homem dos lobos pagar uma estatueta e depois ele retribuir, quando na privação, com um benefício em dinheiro, quer dizer, a primeira condição, Freud se equivoca, mas se equivoca em função de uma limitação da teoria da transferência. Por que uma limitação da teoria da transferência? Porque ele supunha que haveria alguma coisa a ser saudada com ele, Freud. Uhum. Mas por que ele achava que uma coisa tinha que ser saudada com ele, Freud? Tudo bem que ele tivesse uma teoria da transferência que se apoiava na neurose de transferência como condição do tratamento e que era necessário que o sujeito se desembaraçasse disso para terminar. Uhum. Mas a verdade é que, quando ele exige esse pedido, ele coloca isso como uma condição de se desvencilhar, ele refaz a dívida do sujeito. Olha, tu me deves. Uhum. Se o analista, que é exatamente o responsável para conduzir o sujeito na direção do desembaraçamento da dívida a partir da simbolização das próprias questões, diz ao sujeito que ele precisa dar algum presente para poder se desembaraçar da transferência, então todo o trabalho de simbolização foi para o buraco. Porque nesse momento o que importa é pagar ao analista. Uhum. E não aquilo que foi pago a título das elaborações. E aí é que se duplica o problema, né? Porque aí, nesse momento, é que o homem dos lobos reencontra com essa questão da insistência do Freud comprovar uma teoria que o impede também de acessar as próprias questões dele, homem dos lobos. Sim. Então, por dois lados, ele está truncado. Uhum. Quer dizer, nesse sentido, Freud estava devendo para ele. Uhum. Não é por acaso que ele ia lá, por exemplo, pegar o dinheiro e colocar na mão do homem dos lobos. É até onde eu avanço nesse imbróglio que ficou. Queria saber da sua opinião. Eu acho que tem um outro elemento aí que a gente pontuou no encontro passado, que é a questão da herança, né? Porque tem um lance, se não me engano, que a irmã dele morre, né? E aí ele se torna o único herdeiro. E herdeiro de uma fortuna que se perde, né? Então, que tipo de herança é essa, né? E aí eu acho que a coisa se complica ainda mais, né? Porque é como se ele conseguisse esse lugar curioso, essa amarração curiosa, né, do nome Homem dos Lobos para si, né? Porque não é qualquer coisa você tomar, né, você se deslocar para uma posição em que você abandona seu nome e se nomeia como um nome de caso clínico, né? Eu acho que tem esse elemento a mais nessa questão das dívidas aí, né?
porque no fundo, é quase como que onde eu entendo que você disse assim, onde o Freud achou que ele estava liquidando uma dívida, né, o homem dos lobos estava contraindo um crédito, né? E Freud uma dívida. E Freud uma dívida. Então, o enrosco ali é que quando o Freud achou que estava liquidando a dívida né, que ele tinha que o homem dos lobos tinha com ele, o que acaba acontecendo é que ele se endivida. Uhum. E não é à toa que esse movimento de dar dinheiro para um paciente, até onde eu sei, não se repete. Acho que isso chama a atenção, né? É com esse caso. E até onde eu sei, apesar da comunidade analítica participar disso, né? E depois participar disso de um outro jeito, comprando os quadros dele, esse é um movimento que a comunidade analítica também não repete. E aí cabe pensar quantos pacientes do Freud não se deram mal de grana entre uma guerra e outra, por exemplo. Né? Mas com esse caso isso acontece. Né? E aí eu acho que essa história da herança também aparece aí. Né? A herança também é esse outro tema que vez ou outra aparece nas conversas sobre dinheiro, pagamento, dívida, e também é um negócio que mereceria um tratamento mais detido, eu acho. Né? Do mesmo jeito que dívida simbólica. Né? É quase como se os temas fossem se juntando, né, uns nos outros, e aí a gente tem esse tipo de situação, esse tipo de enrosco. Né? E aí eu concordo com você, né? O Freud estava às voltas com uma limitação da teoria dele e das hipóteses que ele queria comprovar. Né? E aí o Homem dos Lobos é esse resultado um tanto quanto trágico, né? Porque daí o Freud se via de um lado e de outro também meio constrangido para esse caminho, né? E aí também o que sobra para o Homem dos Lobos depois, como fim de análise ali para ele? Né? O que resta dessa análise? Né? Quando ele não pôde falar das questões dele. Né? E aí eu acho que a gente volta para a questão do prestígio, né? Que o prestígio é uma questão para o Freud. O modo como o Freud conta assim, aquele isolamento pelo qual ele passa, como a psicanálise vai se tornando uma ciência respeitável pela época e pelos colegas. Tem incidências desse tema do prestígio também, né? E aí eu acho que, sem dúvida, essas incidências comparecem nesse tipo de resultado. Né? A interpretação que o Lacan dá me parece muito de acordo ao que aconteceu com o Homem dos Lobos, porque se a gente toma que a psicose pode ser definida como sujeito no lugar do objeto colado ao outro, o Homem dos Lobos é o exemplo ilustrado disso. Sim. Ele se conta a partir dessa nomeação que ele recebe por Freud. Sim. Ele deixa de ser o fulano de tal, e nisso há um problema na comunidade da época, porque, digamos assim, como uma espécie de tentativa de salvar Freud, os seus discípulos, principalmente a analista que o recebeu, o Homem dos Lobos, o recebe como Homem dos Lobos. Sim. Ou seja, nesse livro de entrevista do Homem dos Lobos, que eu acho que você deve ter lido, fica bem claro que o Homem dos Lobos reconhecia que ele nunca tinha tido nenhum benefício da análise. Fica. Os efeitos terapêuticos, não tinha nada de significativo da experiência de análise. Uhum. E aí é curioso, né? Porque o lance do prestígio continua circulando. Né? A analista que recebe o caso famoso do Freud. Uhum. Né? Não é à toa que tem esse conjunto de coisas assim que vão acontecendo ao redor desse caso. Né? Que outro caso tem um livro de entrevistas? Né? E aí, sem dúvida, tem esse lado curioso que, ao mesmo tempo em que ele se coloca nesse lugar, né,
que no final das contas é o lugar em que ele pode se contar, né? Que aí encontra, né, esse desdobramento a partir do lugar que essa segunda analista o conta também, quer dizer, reforça essa situação, né, de algum modo. Tem esse livro, porque ele tem esses dois livros, né? Tem esse que tem o relatório da Ruth Mary Brunswick, e aí as cartas, os textos que ele escreve contando a vida dele e tal. E tem um outro livro de uma jornalista que o encontra, que o descobre, né? E aí, nesse livro de entrevistas, né, que é uma longa entrevista com o Homem dos Lobos, e aí é impressionante, porque se você ler esse livro, a psicanálise não serve para nada. É a esse livro que eu me referia. Né? Aí o que resta, né? Esse livro é o editado pela Jorge Zahar. Isso. Eu acho que porque tem um... Capa dele. Deixa eu ver se eu acho a referência aqui. Esse lance do prestígio, Luiz Eduardo. Oi. Uma passagem que fica, que talvez você retome, mas eu gostaria de rever, da carta roubada, quando o Dupin ele entrega, ele realmente captura a carta e deixa bilhete escrito. Se não é digno, esse destino, se não é digno de Atreu, é digno de Tieste. Uma coisa assim. Dessa coisa trágica. E ele deixa esse bilhete aí no lugar da carta. Quer dizer, essa circulação que você diz do Homem dos Lobos, essa questão do prestígio aí. Será que a gente, para que o sujeito faça o pagamento, vocês que estão estudando também o seminário da ética, eu preciso, a gente atualizar alguma coisa de trágico na análise para ele, quando tem alguma coisa assim pesada, como esse caso do Homem do Globo. Não sei, estou pensando aqui alto, na medida em que veio aí. Luiz, fala um pouquinho mais alto, cara. Tá. Eu acho que eu estava pensando e não estava colocando para fora mesmo, Mauro. Quando o Dupin ele deixa um bilhete no lugar da carta que ele, no final do conto da carta roubada, né? Nesse bilhete, quando ele captura a carta, contém um destino que não é digno de Atreu, é digno de Tieste. Né? Essa parte mais trágica da carta roubada. Depois, talvez vocês vão estudar também. A gente está começando a ler no CEF, o seminário 7 da ética da psicanálise. Não é? Então, será que a gente, em alguns momentos, tem que atualizar algo do trágico? Sei, é isso que está me vindo assim, para que o preço que a gente cobre ao analisante por essa voz que ele coloca, para que ele se apresente como sujeito, faça sentido para ele. E aí o manejo do pagamento também não ficar uma coisa muito rotineira, direto na conta, disso e daquilo, mas passou-se um tempo na comunidade analítica, você deve estar lembrado, Luiz Eduardo também, que alguns analistas, eu não digo que tenha que ser assim, mas alguns analistas exigiam que o pagamento fosse feito à mão e ao final de uma determinada sessão, ao final de um certo finalização da sessão analítica. Né? Então, essa questão do manejo do pagamento, do sujeito, de fato, entrar, vamos dizer assim, em concordância, em aceitação de pagar esse preço. A análise está sempre atualizando alguma coisa aí de trágico. Me veio um pouco isso a partir dessa discussão aí com o Homem dos Lobos. Ou há outros momentos aí em que ou outras facetas que esse pagamento pode ser realizado também com proveito e engajamento do paciente. É um pouco isso que eu estou tentando formular. Mas eu agradeço se puderem enganchar nisso alguma fala. Obrigado.
Luiz Eduardo também. Você lembra, Mauro, disso, que às vezes tinha uma coisa na comunidade analítica que dizia a sessão tem que ser paga no final, na mão do analista, em espécie, não é? Justamente para não ficar ritualizado, né? O pagamento, o monolítico, o débito em conta, não é, Luiz Eduardo? Eu acho que você falou de boleto nas sessões de grupo aqui passadas, eu lembrei débito em conta, essa garota mesmo que eu estou pensando que os pais pagam e ela diz que é rica, né? De vez em quando eu fico querendo pedir um pouco mais de engajamento dela na análise. Então eu acabei pensando nessa parte trágica aí. Tem esse final da carta roubada. Bom, são associações. O grupo aqui tem me feito pensar bastante e lembrar de muita coisa. Obrigado. Olha, a questão do trágico, o Mauro vai fazer algumas apresentações sobre a Antígona, né, Mauro? Oba. Então, a questão do trágico ali está posta. Mas eu mesmo associando, né, uma outra figura trágica do teatro, que é o Mercador de Veneza. Né? Eu acho acho que está no da Angústia, né, se não me engano. Mas eu queria retomar essa figura do Mercador de Veneza de um outro jeito, né? Porque, bom, basicamente o teu personagem lá que precisava fazer um empréstimo para poder trazer as mercadorias de navio, tem uma tempestade. Gente, spoiler, tá? A peça já é bastante antiga, então... Muito bom esse E aí o Shylock, se não me engano é o nome dele, né, que empresta, mas coloca como garantia que se não pudesse pagar, né, quem deveria pagar em dinheiro, quem deveria pagar com uma libra de carne. E na história, uma libra de carne tem a ver com o peso do coração. Porque tem toda uma história amorosa envolvida também, né? Mas aí o que acontece é que, de fato, os barcos que traziam as mercadorias afundam numa tempestade e aí o Shylock vai lá cobrar a libra de carne. E aí tem toda uma discussão ali, né, da libra de carne, até que alguém fala, opa, peraí, porque o contrato aqui diz libra de carne, mas nenhuma gota de sangue. É isso aí, Ludo. E aí é interessante, né, porque bom, né, quando você acha que você vai poder cobrar, então, é porque tem que ser dinheiro, tem uma gota de sangue ali que é o que está escapando, né? E aí eu acho que fica assim, eu penso nessa história porque o que me fica sempre, né, quando nessa história desse pagamento aí inconcluso, esse desencontro do pagamento, né, ou essa desproporção, né, que tem alguma coisa que vai escapar. A questão é como a gente recolhe isso que vai escapar e o que a gente faz com isso depois, né? Acho que aí tem um certo modelo, digamos assim, para pensar, né? Bom, eu particularmente acho esse texto né, do Shakespeare uma tragédia, porque o cara se dá a sua carne como garantia, né? Só aí já tem uma questão trágica para se pensar, né? E depois o cara que vai executar assim a garantia não consegue, né? É cheio de desencontros, né? Eu acho que um pouco a tentativa aqui foi mostrar como esses desencontros eles são constitutivos dessa história. A gente nunca vai conseguir zerá-los, eu acho, né? A coisa não vai ser nunca tão exata quanto uma transferência de uma conta para outra, um TED ou um DOC. Acho que um pouco essa a ideia que eu tenho, né? Agora, eu acho também que a gente se equivoca se achar que se o pagamento for feito em dinheiro, em mãos, aí tá tudo certo, porque a gente está saindo desse equívoco. Não tenho certeza. Eu acho que a gente tem que pensar. Tem diferença, viu, Ludo? Tem, não é que não tem diferença, né? Mas eu acho que a diferença não está em que numa a gente passa a régua certinho e na outra não. Ah, sim, sim. Esse é o ponto, né? Mas sem dúvida tem diferença.
Tem diferença porque a gente nota, sem maiores teorizações agora, mas existe o problema do cheque ser sem fundo, né? E o cheque voltar. Sim. Não é por acaso que Lacan privilegiou que fosse pago em dinheiro, né? Que tem um compromisso do sujeito ali que é atestado, não é adiado, não é prorrogado. Uhum. Agora, quando eu dei destaque a essa coisa que você mencionou da dívida simbólica e da forma como você introduziu por via da estruturação do sujeito, né? Eu acho que isso realmente mereceria, e por causa disso até que eu insisti com você para dar continuidade, porque pelo menos foi por aí que eu desenvolvi e que eu acho inteiramente sustentável, que é toda a articulação do dinheiro em psicanálise, ele passa através de uma referência do fantasma, porque é lá que o sujeito se objetifica e ele imaginariza esse significante, dinheiro, que poderia, por exemplo, chegar na sua maior incidência a não significar grandes coisas. Eu não diria não significar nada, mas não significar pelo menos o valor de circulação social que ele tem. Uhum. E no fantasma também se coloca a forma pela qual o sujeito lida com esse objeto, que é o dinheiro, que a princípio cumpre uma função na relação com o outro. Então, pelo fantasma, você cerca dois elementos. Você cerca tanto a forma pela qual o sujeito faz comparecer o falo imaginário numa insistência para chamar a atenção do outro, a partir do dinheiro que ele troca ou que ele dá ao outro, né? Quanto também existe a possibilidade desse brilho fálico do dinheiro se perder, ou pelo menos ir esvaziando à medida em que o sujeito também vai esvaziando o valor fálico do fantasma. Tanto isso é verdade que você vê manejos do dinheiro diferentes na neurose obsessiva que são extremamente, eu não diria superpostos, mas extremamente convergentes à forma pela qual os fantasmas se realizam e se estruturam na neurose obsessiva, tanto quanto na histérica. Quando Lacan escreve a fórmula do fantasma na neurose histérica e na neurose obsessiva, se você for ver ali a maneira pela qual o sujeito lida com o dinheiro, ela é inteiramente superponível. Por quê? Porque é uma forma do sujeito ele pode tanto presentear o outro com esse objeto que ele quer destacar, e nesse sentido dar um valor maior do que tem, ou se privar em nome de beneficiar o outro para poder pagar mais por amor do que por dinheiro. E aí estaríamos do lado da histeria. Essa bola aí que eu joguei para você pegar, Ludu. Mauro, eu vou responder, já está chegando no final aqui do encontro, eu vou responder com duas situações clínicas. Uma que um paciente, depois de uma sessão, e esse paciente me pagava em dinheiro, né? Aí, nesse esquema, final da sessão, vai lá e paga. E esse paciente chegou, assim, no final da sessão, levantou, abriu a carteira, assim, de um jeito bem, assim, assintoso, vamos dizer, e falou, tá aqui para você me escutar.
E aí eu lembro que nesse dia eu peguei o dinheiro e falei assim, você entendeu tudo errado, você paga para falar, semana que vem você começa a sessão me pagando. E isso teve um efeito. Com certeza. Né? Com certeza. E não estou prescrevendo a regra de então agora todo mundo paga para poder falar, não é isso. Né? Mas o lugar fantasmático que ele colocava o analista e o dinheiro que ele dava para o analista. Né? É isso aí. E uma outra que eu acho que tem a ver, né, não é diretamente sobre a questão do dinheiro, mas tem a ver com essa questão, né, da diferença entre neurose e histeria, que é aquele momento em que o paciente ou a paciente está lá tentando arranjar horário, quer mudar o horário, não sei o que e tal, e aí descobre que você atende outras pessoas. Né? Que você não tem todos os horários disponíveis. Né? Vez ou outra isso volta com uma agressividade, né? Como assim não? E aí não tem dinheiro que pague. Com certeza. Gente, tem uma pergunta aqui que é como pensar da pandemia através do atendimento online. Olha, tudo que eu posso dizer é que quando essa pandemia começou, numa conversa com o Mauro, no pessoal, eu tinha sugerido que depois da pandemia, justamente, a gente fizesse um encontro para recolher os efeitos dos atendimentos online. Né? A resposta mais honesta possível nesse momento é esse. Assim, eu acho que a gente tem que recolher os efeitos. Né? Porque a gente sabe que a gente continua atendendo, os pacientes continuam fazendo análise, né? O que está acontecendo, que análise é essa e tal, mas sem dúvida, né? Tem efeitos. E aí, sem dúvida nenhuma, no mundo online, por exemplo, esse manejo que eu fiz do pagamento da grana antes ou depois, não é rolar, né? Assim, então, mas eu confesso que aí, nessa pergunta específica do Fábio, não estou te achando aqui na tela, mas eu posso dizer para você que eu estou mais tentando entender o que está acontecendo e recolhendo os efeitos do que qualquer coisa. Mas eu já tinha falado dessa de pós-pandemia fazer uma jornada recolhendo esses efeitos, né? Não só esses do dinheiro, mas também esses, né? Que sem dúvida é uma questão que mudou, né? De algum jeito nessa história toda. Certo, gente? É isso. Agradeço a atenção de todos até aqui, agradeço as questões, agradeço a escuta, agradeço a possibilidade de poder continuar elaborando um conjunto de questões que eu já vinha pensando. A acolhida, por que não generosa, de vocês todos nessa pandemia online, né? E aí, enfim, o Mauro jogou essa bola aí. Estou vendo como é que eu vou pegar essa bola para continuar o tema no segundo semestre, tá? Então, haverá notícias. Certo? Gente, obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado, Ludu. Obrigado, Ludu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Parabéns. Boa noite. Obrigado. Boa noite.